Fala pessoal, tudo bem? Eu quero trazer um caso hoje, um estudo de caso, dessa vez sobre benefício por incapacidade. Esse cliente é um cliente nosso antigo já, que nós já trabalhamos em casos dele há muitos anos, né? É um cliente que eu acho que nós atendemos desde 2018, 2019. E é assim, para vocês verem como que uma pessoa que possui problemas de saúde crônicos, ele está sempre lutando contra a Previdência, né? Na sua sanha, vamos dizer assim, por não oferecer os benefícios necessários para os seus segurados. Tá bom? Vamos para esse estudo de caso? Vamos começar com as informações deste senhor aqui. Homem, tá? 53 anos. Histórico laboral dele, sempre trabalhou na roça, tá? Na verdade, a atividade específica dele no sítio, ele era morador de assentamento na região de São José do Rio Claro. Tinha conseguido um lote de terras do INCRA, né, no assentamento, e tinha ali vaca leiteira. Então, ele produzia leite e vendia leite. Esse era basicamente o trabalho dele no sítio, tá? Ele se caracterizava como segurado especial rural, não fazia contribuições pecuniárias, ou seja, não pagava a contribuição, porém comprovava sempre a atividade, o labor rural, o trabalho rural no sítio. Muito bem. O que aconteceu com esse homem? Antes de falar sobre os problemas. Até que série ele estudou? Isso é muito importante. Sempre trabalhou na roça. Muito bem. Até que série, André? Ele estudou até a 6ª série. Então vejam vocês. É um homem, já 53 anos, que não, estudou muito pouco. Estudou muito pouco. Teve um grau de escolaridade, tem um grau de escolaridade muito pequeno, muito baixo. Tá? Muito bem. O que aconteceu com ele? Desde 2006, ele vem lutando contra uma doença que é considerada pela Lei de Benefícios, artigo 151, como uma doença grave. É a hanseníase. Antigamente se chamava lepra, né? Uma doença grave, uma doença que gera sequelas neurológicas, né, nos nervos, principalmente nas mãos, os membros superiores e inferiores, mãos e pés, e que pode ser assim um grande problema para o indivíduo trabalhar. Então, essa doença surge, ela é diagnosticada nele em 2006, ele inicia o tratamento de quimioterapia em 2007. André, só isso aconteceu em 2007 o problema e ele tem um problema até hoje? Não, ele teve recidivas, várias recidivas. Para ser mais específico, 2007, 2017, 10 anos depois, 2019 e 2024. Ou seja, em 4 oportunidades esse homem precisou passar por tratamento de quimioterapia porque a hanseníase ia e voltava. E ele ficou então, pelo caráter crônico dessa doença, ele ficou com uma sequela neurológica definitiva nas mãos e nos pés. Tá? Além de ter, e aí outros problemas de saúde, né? Além dessa doença ser grave, vou pegar certinho aqui, ele tem coxartrose bilateral, um problema de artrose nos joelhos, nos 2 joelhos, tá? Ele tem a hérnia discal na região lombar da coluna, com abaulamento e compressão radicular da coluna, e ele tem, por fim, uma obesidade, né? Ele sofre há muitos anos com obesidade, a ponto de, observando todos esses problemas, há uns 2 anos atrás ele precisou sair do sítio e ir morar na cidade, porque ele não conseguia mais trabalhar. Se eu não me engano, é a nossa 3ª demanda já para esse senhor. Nós fizemos 3 processos administrativos, porque chega num determinado ponto que o INSS fala, olha, não vamos conceder o benefício para você, você não está incapacitado. Tá? Muito bem, ele fez o pedido em outubro do ano passado, o INSS negou, como eu disse, e nós entramos com ação judicial. O primeiro ato mais importante de uma ação dessa é a perícia médica. Então, quando nós estamos falando de um benefício por incapacidade,
o perito vai realizar a perícia e vai analisar o caso em todos os seus detalhes. Então, houve a perícia agora em abril de 2026. O perito reconheceu a incapacidade, reconheceu todas aquelas informações que eu já prestei, idade, grau de escolaridade, atividade habitual realizada pela parte, né? Atividade dele é segurado especial, rural. E ele declarou, né? Ele reconheceu uma incapacidade parcial. O que significa parcial? Para a atividade habitual dele como lavrador e temporária por 36 meses. 36 meses, 3 anos, uma vez que ele possui sim um quadro clínico grave, crônico e degenerativo, com sequela motora, né, permanente, tá, nas mãos e nos pés, além de ter a obesidade, o problema da coluna lombar também. 3 anos, André. Não tem como conseguir uma aposentadoria para esse homem? Pessoal, é uma possibilidade, tá? É uma possibilidade observando todo o cenário. Porque existe uma súmula, né, um entendimento do Tribunal Nacional de Uniformizações, o ATNU, que diz que quando o perito reconhece a incapacidade parcial e permanente, é possível o juiz analisar todo o contexto social, pessoal, laboral do indivíduo para conceder, em caso afirmativo, uma aposentadoria por invalidez. No caso aqui, o perito reconheceu a incapacidade parcial, porém temporária. Por que, André, que ele deu temporária e não permanente? Sendo que ele tem uma sequela, provavelmente, pessoal, pela idade. Ele tem 53 anos, ele não é um senhor de 60 e poucos anos. Um senhor de 60 anos de idade, 60 e poucos anos, a probabilidade dessa pessoa trabalhar em outra área seria, assim, praticamente nula. Desse homem eu já vejo, assim, uma dificuldade muito grande dele conseguir trabalhar em qualquer outra área, uma vez que ele possui 6ª série, uma vez que ele possui uma sequela motora, todos esses problemas de saúde, sempre trabalhou na roça, etc. Eu já vejo, assim, muito remoto ele conseguir trabalhar em outra área. Porém, o perito declarou e estimou 36 meses, acredito eu, para que ele possa fazer o tratamento de quimioterapia, que ele ainda está fazendo, né? Para ver se ele consegue retornar, né, para as atividades. Mas aqui eu acredito ser muito difícil, haja vista as limitações motoras, sensoriais. Por exemplo, a pessoa que tem hanseníase, ela não pode ter um contato direto com o sol intenso que nós temos aqui no Mato Grosso, por exemplo. E imaginem vocês, esse homem trabalhou a vida inteira na roça, trabalhou debaixo do sol, da chuva, né, do tempo. Então, assim, a nossa luta agora nesse processo, sim, num primeiro momento vamos debater isso e tentar convencer o juiz para uma aposentadoria, porque André, ele tem 53 anos. Existe a possibilidade? Existe, pessoal. Existe a possibilidade do juiz entender aqui que, olha, é muito difícil esse homem trabalhar em outra área, porém ele é novo, 53 anos. Mas nós vamos lutar, né, brigar, fazer de tudo o suficiente, o que estiver ao nosso alcance, para tentar convencer o magistrado de que o caso aqui é para uma aposentadoria. Porém, o prazo estimado pelo perito é um prazo bastante razoável, 3 anos. Então, é uma questão que nós vamos ainda ver como vai ser e talvez futuramente eu venha aqui no canal falar, lembra daquele caso, aquele senhor com hanseníase, papapá? Então, o juiz concedeu o benefício temporário, ou não, o juiz concedeu a aposentadoria permanente e assim por diante. Mas olhem vocês o caso como um todo, toda a complexidade dessa situação aqui e a importância de nós vermos, assim, a necessidade de juntarmos o prontuário médico. Nós só temos todas essas informações aqui de que ele fez tratamento de quimioterapia para hanseníase em 2007, 17, 19 e 24, porque ele tinha tudo isso registrado no prontuário médico dele. E o perito viu e fez essa consideração muito importante. Já passou por 4 quimioterapias para hanseníase
e o processo e a doença é crônica, ela vem, ela vai e volta, né? E isso tem gerado assim limitações motoras significativas para esse homem trabalhar. Então fica aqui este caso muito importante para você sair daqui entendendo todo um cenário, aquilo que nós fazemos para compreensão do caso e também para que este caso chegue ao juiz de uma maneira muito clara, mas também a importância do segurado ter em mãos sempre os documentos médicos do seu tratamento, do acompanhamento que é feito junto ao médico, ao posto de saúde, ao hospital, em caso de cirurgia, em caso de tratamento medicamentoso como esse aqui, de quimioterapia para hanseníase e assim por diante, tá, pessoal? Então, fica aqui a necessidade de nós termos em mãos, né, uma documentação médica razoável, robusta, suficiente para que o perito analise o seu caso de uma maneira bastante íntegra, tá ok? Meu nome é André Ecker, eu sou advogado previdenciarista, espero que vocês tenham gostado do meu canal, dos vídeos e que a gente possa estar aqui trabalhando esses muitos assuntos importantes, né, sobre previdência. Um grande abraço, se inscrevam aí e a gente vai estar falando sobre o direito previdenciário sempre. Um grande abraço, pessoal!